pessoal, tudo bem? Professor com mais um vídeo para o seu curso de grego. 11ª aula do curso de grego bíblico. E as partes que estamos trabalhando agora é a parte morfológica dentro desse pressuposto e futuramente trabalharemos a sintaxe do texto. Gente, é interessante. Como trabalhamos um pouco com substantivos, hoje vamos trabalhar com verbos, ok? Mas, diante dos 6 tempos verbais, em relação ao tempo primário, com as terminações primárias, tempo secundário com as terminações secundárias. E os tempos primários são presente, perfeito e futuro, e secundários são aorista e perfeito e mais que perfeito. Todas elas exigindo, claro, a sua terminação. Aqui nós temos o quadro, tá, das terminações dos verbos, claro, junto com a sua vogal temática, desinência e vogal temática, essas duas, chamamos isso de terminação. Tá? O que ocorre? Para nós entendermos os aspectos dos verbos, pelo menos a sua terminação, se faz necessário compreender a sua forma, a sua estrutura morfológica. Porque não adianta eu dizer assim, o presente do indicativo é o, es, e. Homem, é, o sim, o us ou sim. Ok? Não adianta eu falar assim, isso aqui é do presente do indicativo, claro, voz ativa. Aqui. O imperfeito. On, is, e, ou en. Tá? Não adianta só dizermos isso aqui. Não adianta só trabalharmos com isso aqui. Não adianta. Se nós não entendermos a sua estrutura, aí sim, nós vamos trabalhar com as terminações, tá? Juntamente com as suas desinências, e vamos entender como é que funciona a parte morfológica da língua grega. Por isso se faz necessário você copiar isso aqui para o seu caderno. E existe uma explicação. Nós vamos trabalhar a partir de agora. O que ocorre? Nós temos aqui as terminações da voz ativa, voz passiva. Tá? Essas terminações são chamadas terminações primárias, porque envolve, claro, verbos primários. Aqui nós temos voz ativa e voz passiva, ou médio passiva, terminações secundárias, porque vai envolver a parte secundária dos verbos. Ou seja, vai arrojar verbos primários e verbos secundários. Verbos primários vão ter essa morfologia aqui, essa parte de sua desinência, junto com a vogal temática, com algumas alterações somente, e da mesma forma, terminações secundárias, abarcando os verbos secundários e também a sua parte morfológica, que pode haver algum tipo de alteração. Ok? Então, o que ocorre? Antigamente, na voz ativa, na terminação primária, eu tinha mi, sigma, si, menti, mi e si. O que ocorre? Esse quadro de desinência é apresentado por Lourenço Estênio Rega e outros também gramáticos. Então, me pautando somente na gramática de Lourenço Estênio Rega, eu terei esse paradigma. Todavia, existem outros paradigmas para entender, mas vai dar na mesma, ok? O que nós temos? Se eu só tenho mi, sigma, si, menti, ni, si, vai haver algum tipo de mudança para poder gerar ômega, es, e, omen, et, o sim. O que ocorre? Quando eu tenho aqui a vogal temática, tá? Mais a terminação, ou a desinência mi, o que ocorre? A desinência mi, ela sai de cena, ok? Saindo de cena, o ômicron como vogal temática se alonga para o ômega. Então, por isso nós temos aqui, na primeira pessoa do singular, ômega, ok? Na segunda pessoa do singular, do presente do indicativo voz ativa, eu tenho a vogal temática, mas a desinência. Muitos colocam a desinência como si.
si existe essa possibilidade também. Então, o que ocorre? Com o alongamento do epsilon, nós temos ei, tá? Eis, ok? Então, basicamente, nós temos aqui. Muitos colocam como isso aqui, muitos colocam como isso aqui também, e outros colocam como somente o sigma. Então, essas aqui são as possibilidades que existem. Uns afirmam que existe metátese quantitativa nessas duas aqui, fazendo uma troca, por isso que nós temos eis. Tá? Todavia, Loureiro teve regra e trabalha somente com sigma, mas isto aqui também é uma possibilidade. Se eu tenho uma metátese quantitativa, o iota e o sigma ficam dessa forma e é acrescido o epsilon. Então ficaria eis, perfeitamente coadunando com eis que está aqui. Bom, as respostas e as perguntas elas são bem simples que você poderia fazer para este quadro de desinência. Então, primeira pessoa ômega, segunda pessoa eis e na terceira pessoa ei. Por quê? Porque quando eu tenho epsilon como vogal temática mais a desinência si, o que ocorre? Eu tenho uma queda do sigma. O sigma cai, ficando isso aqui somente. Ei. Por isso nós temos ei na terceira pessoa do singular. E agora, mais simples, né? Vogal temática mais desinência men, ficaria omen. Omen. Vogal temática mais desinência ti, ficaria eti. Ete. E ômicron. O que ocorre aqui? A vogal temática ômicron. Isso aqui é uma das explicações. A vogal temática ômicron, mas ni e sigma, o que ocorre? O ni ele cai, tá? Diante do sigma. Então ficaria ômicron mais sigma em si, ok? Por causa da queda do ni, o ômicron se alonga. Então ficaria u se alonga para um ditongo. Aí eu coloco sigma, sim. Isso aqui é uma das explicações que existe dentro da parte morfológica. Bom, então por isso que nós temos aqui, ó, como resultado final, nós temos ômega, eis, ei, omen, et, o sim. Então essas terminações, elas vão servir justamente para verbos que são feitos, a maioria dos verbos temáticos, ou seja, o verbo que exige uma vogal temática. Então, praticamente, o, eis, e, omen, et, o sim, mas basicamente ele faz, né, a sua junção morfológica para verbos temáticos, ou seja, verbos que exigem uma vogal temática para formar o seu tema. Todavia, existe também mi, sigma, si, men, pi, ni e si para verbos terminados em mi. Isso vai servir da mesma forma, ou seja, nós usamos as duas terminações para dois grupos de verbos. Mi, sigma, sim, men, ti, ni e si, verbos atemáticos. Ômega, eis, e, omen, et, o sim, verbos temáticos. Todavia, nem todos os tempos vão comportar mi, sigma, si, men, ti, inti. Existem as regras morfológicas de cada tempo verbal que pode exigir ou não. A maioria dos verbos que tem essa terminação aqui antiga são verbos irregulares na sua parte morfológica. Então, vamos utilizar essas duas na voz ativa. Agora, nós temos aqui a voz média passiva. Média passiva. Média passiva, presente do indicativo, nós temos mai, sai, tai, meta, este, tai. Ok? Com a vogal da mesma forma, ou seja, a vogal, quando eu encontro uma vogal, mas o mi, a vogal vai ser ômicron. Se não for o mi ou o nu, será
Se não fosse essas duas consoantes aqui, será epsilon, ok? E isso pode mudar de acordo com o tempo verbal, principalmente no perfeito e mais que perfeito. Mas isso aqui é posterior. Então, perfeito. Antes do mi, ômicron. Antes do sigma, epsilon. Antes do tal, epsilon. Mi, ômicron, sigma, epsilon, ni, ômicron. Viu como é simples? Fácil, né? Então a vogal temática ela segue esse prisma. Então o que eu tenho? Eu tenho mais, sai, tai, meta, este, ntai. Aí juntando a vogal temática eu tenho o mai. Na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo médio e passivo. Então eu tenho o mai. Agora na segunda pessoa do singular eu tenho isso aqui. E mais sai. Nesse quesito aqui, o que ocorre? O sigma também, com a posição intervocal, então ele cai, fica somente epsilon mais alfa, essas duas se contraem e gera eta. E eu tenho um iota, que faz o ditom, claro, logo também chamamos esse iota de iota silêncio, tá bom? Então, chamamos também de iota subscrito. Por isso que na segunda pessoa do singular é e, é um ditom, tá bom? Porque o sigma cai e as duas vogais se contraem, tá bom? Formando também um ditongo, tá? Chamado ditongo impróprio. Nós temos aqui a terceira pessoa, perfeitamente, não tem contração nenhuma, só juntar vogal temática mais desinência, ficaria etai. Primeira pessoa do plural, tranquilo, vogal temática mais desinência, omefá, resultado final. Segunda pessoa do plural, primeira pessoa, claro. Segunda pessoa do plural, eu tenho este. Ficaria este. E na terceira pessoa do plural, ficaria ontai. Ontai. Então, vamos lá. Primeira pessoa, o mai. Segunda pessoa, e. Terceira pessoa, etai. Primeira pessoa do plural, omethá. Segunda pessoa do plural, este. E terceira pessoa do plural, ontai. Essas duas terminações aqui, esses grupos de terminação, ou terminações, são caracterizados terminações primárias regular. Nós temos aqui agora a voz ativa e voz médio-passiva das terminações secundárias, claro, abarcando os verbos secundários. Eu tenho aqui, na primeira pessoa do singular, eu tenho a vogal temática mais o ni, então minha terminação é on. Depois eu tenho vogal temática mais o sigma, na segunda pessoa do singular, então eu tenho es. Depois eu tenho vogal temática mais tal, ficaria et. Ok? Todavia, o tal pertence a um grupo de letras que não podem permanecer no fim de uma palavra. Ok? Não pode. O grego não aceita nenhuma palavra que termina com o tal. Então, o tal sai aqui, ok? Por isso que na terceira pessoa do singular, você vai ter e ou n. Esse ni aqui não é a desinência, é somente para proteger a vogal, que é um ni prosódico, né? Então, dessa forma, ou ni eufônico, algo do tipo que protege a vogal, ok? Então, basicamente você vai ver isso aqui, e também isso aqui. Ni não seria uma desinência. Tá bom? Então, on, es, e ou en. Primeira pessoa do plural. Vogal temática mais a desinência. Men ficaria omen. Segunda pessoa do plural. Vogal temática mais te ficaria ete. Terceira pessoa. Vogal temática mais onti, aí sim, o que ocorre? Da mesma forma, eu tenho isso aqui, ok? É isso aqui. O tal não pode permanecer no final de uma palavra. Então, ele sai. Então, permanece on. Então, on is e, ou en, homem et on. On is e, homem et on. Voz ativa. A voz médio-passiva,
ficamos da seguinte forma. Primeira pessoa do singular, eu tenho ômicron como minha vogal temática, men, como minha desinência. Ficaria omen. Olha aqui, ó, omen. Na segunda pessoa, eu tenho epsilon com minha vogal temática e so. Epsilon mais so. Tá? Só. O que ocorre? O sigma cai, epsilon mais ômicron se contrai e gera o ditongo U. Ok? Então por isso que eu tenho U. Beleza? Mas vai ter verbos atemáticos, tá? Dentro do perfeito e do mais que perfeito, que muitas vezes não vão ter essa vogal temática, ok? Porque são verbos atemáticos, mas vamos usar isso aqui, tá bom? Como terminação. So, ok? Mas quando não houver essas situações, a desinência é U, ok? O ditongo U. Para a segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular eu tenho vogal temática mais desinência. Eto. Primeira pessoa do plural. Ômicron como vogal temática mais metá. Fica ometá. Como resultado no final. Depois, segunda pessoa do plural, eu tenho epsilon mais sigma, o feta e o epsilon. Ficaria este. E por último, eu tenho ômicron mais ni, tal e ômicron. Ficaria onton. Perfeito? Então, vamos lá recapitular aquilo que nós aprendemos. E nós temos aqui, voz ativa, desinência primária, resultado final, eu tenho ômega, es, e. Omen, et, usim. Voz ativa. Voz média passiva, eu tenho omai e etai. Ometa, et, iontai. Desinências secundárias. Voz ativa, eu tenho agora resultado final on, es, en, ou e. Omen, et, on. E na voz média passiva, eu tenho omen ou eto. Ometa, est, onto. Simples, fácil. E essas terminações ela pode sofrer algum tipo de modificação, mas isso as gramáticas vão exigir de acordo, principalmente quando um verbo ele tem seu tema numa consoante. Aí nós temos, claro, todo um quadro de desinência que sofre as suas devidas contrações, quedas e assim por diante, que vai ser fácil identificar, fácil saber, fácil perceber cada parte verbal. Sabendo de tudo isso, gente, é só você perceber. Exemplo aqui. Professor, sabendo tudo isso, já dá para conjugar um verbo? Sim. Eu tenho, por exemplo, o verbo lido. O verbo lu. Ou seja, lio. O verbo. Eu solto e estou soltando. Olha, observa aqui essa terminação aqui, ó. É uma terminação da voz ativa, ok? Voz ativa. Na voz ativa tem o lio. Aí o que ocorre? É só conjugarmos agora. Lio, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo voz ativa. Se eu quiser colocar para a segunda pessoa, é só pegar o tema, tá bom? O tema, só pegar o tema e juntamente com isso aqui, ó, praticamente com essa terminação, ficaria lies agora. Lies. Bom? Lies. Vogal temático, melhor dizendo, o tema seria isso aqui, tema, e aqui a desinência. Lies. E assim por diante.
Liu, li es, li ele, li homem, li et, liu sim. Só pegar, ok? Novamente. Li, li. Aí fica aqui. Li o, li es, li e, li homem, li et, liu sim. Voz média passiva. Li omai, li e, li etai, li omita, li et, li ondai. Simples, né? Então esse verbo ele pode ser julgado de qualquer forma em relação, porque é um verbo muito regular que nos permite trabalhar perfeitamente, tá bom? Então, dentro desse pressuposto, as desinências elas podem sofrer algum tipo de modificação, mas de acordo com as regras gramaticais, são facilmente entendidas, tá bom? Mas isso aqui deve ser memorizado, tá? Memorizado para que vocês possam entender perfeitamente como conjugamos um verbo no presente, no imperfeito, no auristo, no futuro, no mais que perfeito, ok? Também no subjuntivo e assim por diante. Nunca deixa de estudar essa parte da desinência. Tendo a desinência, você pode conjugar qualquer verbo desde que saiba da sua conjugação no presente, no imperfeito, no auristo e assim sucessivamente. Como eu fiz com liu, vamos supor, liu, olha a terminação, lies, segunda pessoa, li, terceira pessoa, li, omen, li, omen, li, eti, lieti e li, usi, liusi, ou liusinho, bom? Ok? Simples, rápido e fácil que vocês podem trabalhar perfeitamente. Tá? As aulas posteriores vamos trabalhar com presente do indicativo, voz ativa, média e passiva e também o presente do modo subjuntivo. Deus abençoe grandemente. Até a próxima aula.